bem-vindos a mais uma aula de Excel. Essa é a nossa quinta aula do projeto Excel Além dos Números. Hoje vamos ver a formatação condicional. Dando sequência nas nossas aulas, eu trouxe aqui um banco de dados relativamente simples, em que nós temos vendedores, as lojas em que esses vendedores atuaram, qual o período e o valor da venda. Para saber, por exemplo, quem são os vendedores que tiveram maior destaque, podemos aqui em base, separador base, formatação condicional e criar uma regra. Então, aqui vou dizer, regra, quando a venda for maior que 3.500, ele já me traz como opção, vejam aqui, ele já está fazendo preenchimento vermelho claro com o texto e vermelho escuro, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Eu não acho muito bonito, até porque eu estou também colocando quem é maior que 3.500. Então, eu vou vir aqui e dizer que eu quero formatar personalizado. Afinal de contas, se é bom, né, maiores vendas, vou colocar verde e vou pedir que o preenchimento da célula seja verde bem clarinho, para dar um destaque. Poderia ainda alterar a formatação do número, por exemplo, dizendo que ele tem duas casas decimais e ele vai ficar com uma formatação diferente dos demais. Poderia deixar em negrito, poderia para eles colocar uma borda específica e a cor do preenchimento. Então, vamos lá, ok. Vejam que já alterou a cor para o verde que nós acabamos de personalizar. Então, um ok e fica lá bonitinho, destacado, e a gente rapidamente, visualmente tem quem foram os vendedores que venderam acima dos 3.500. Então, foi a Joana, o Diogo, o Felipe Neves, o Felipe, o Bruno Catarino, o Diogo e a Gabriela. Ok? Então, essa é uma dica bastante importante quando nós queremos destacar alguns números. Relembrando a nossa aula anterior, vamos duplicar essa folha de dados. Então, clico com o botão direito em cima dela, mover ou copiar, criar uma cópia. E vou criar uma cópia onde? Nesse próprio livro, depois da aula 5. Está aqui, ele criou a aula 5, número 2. Eu posso, nesse, por exemplo, retirar a formatação condicional. Venho em formatação condicional, limpar as regras de onde está selecionado, ou da folha inteira. Vou limpar as selecionadas. Vou mostrar uma outra dica bem bacana que nós temos aqui. Formatação condicional, ele já tem, por exemplo, escala de cores. Se eu quisesse colocar, ele faz sozinho entre o máximo, o mínimo e a média, e ele determina a intensidade das cores. Notem que quanto maior a venda, mais verde ele ficou. Quanto menor a venda, mais vermelho, mais intenso. Vou dar um ok aqui para a gente poder ver. Então, vejam, por exemplo, a nossa menor venda, acho que é esse 1.590, a olho nu, digamos assim, não seria possível de identificar tão rapidamente. Mas vejam que ele é o vermelho mais intenso. Assim como o verde mais intenso é o 4.862. Se alguma coisa, por algum motivo, eu decidisse que a venda do Carlos Cardoso, ele não é 1.725, eu digitei errado, ele era 3.725. Automaticamente ele vai trocar a cor. E notem, vou desfazer o comando aqui. Notem que não apenas na nossa célula D7 ele trocou a cor, como ele variou muitas outras nuances das cores das outras células. Vou desfazer o comando, passar para 1.725. Notem, por exemplo, essa célula aqui. E quando eu refaço o comando, ela fica um tantinho mais escura. Por quê? Porque ele recalcula novamente os pesos. Quem está mais próximo do maior número, do menor número e da média. Se ele, por acaso, fosse um 7.725, ele muda mais radicalmente ainda as cores, porque ele refaz esse cálculo de quem é o máximo, quem é a média e quem é o mínimo. Outras opções ainda aqui nessa escala de cores, eu posso trabalhar com cores mais para o azul, para o vermelho, só com verde e amarelo, e assim eu tenho diversas opções.
Claro, você vai escolher o que fica melhor na sua folha de dados, o que combina mais com o restante das cores e da formatação que estiver utilizando. Vamos então duplicar essa folha de dados de novo, botão da direita, mover ou copiar, criar uma cópia, nunca esqueça disso, e vou criar uma cópia aqui no final. De novo venho, vou retirar essa formatação condicional, limpar a regra, e vamos olhar uma terceira funcionalidade muito interessante da formatação condicional, que são esses conjunto de ícones. Assim como na escala de cores, ele vai definir quem é o máximo, quem é o mínimo e quem são as médias, e vai colocar os ícones sinalizando quem está mais próximo do máximo, quem está na média. E esse daqui é particularmente bacana, vou colocar aqui e vou trocar aquele 7.000 de novo para a gente não ter um valor tão grande. Vou voltar ele a ser 2.000. Ele encontrou o mais próximo da média, esse 3.208. Vejam que essa flechinha, essa seta amarela, está mesmo na horizontal. Já esse 2.265 está próximo, para ele não é o pior número, porque eu tenho 1.600, 1.800. O 2.265 está próximo da média, abaixo. Então, ele tem a seta apontando para baixo. E eu tenho aqui 3.901, está próximo da média, mas subindo, com uma tendência melhor do que eu tenho o 2.265. E aí, quem está mais próximo do máximo, ele sinaliza de verde, e quem está muito longe do máximo, né, para baixo, né, está muito próximo do mínimo, com vermelhas. Então, esse sinaleiro aqui também, esse sinalizador é muito, muito interessante. Às vezes a gente vê algumas folhas de dados por aí, alguns relatórios, e fica pensando, nossa, quanto trabalho que tiveram, né? Na verdade, não tem tanto trabalho, precisa mesmo é conhecer as funcionalidades do Excel. Ficamos por aqui hoje. Essa foi mais uma aula do Excel além dos números. Se você gostou, por favor, curte aí nosso vídeo, inscreva-se no canal para sempre ficar sabendo das novidades que tem por aqui. Até mais!